O deputado estadual Doriel Barros, pelo PT, é presidente também estadual do Partido dos Trabalhadores aqui em Pernambuco. Doriel, seja bem-vindo, deputado. Um prazer recebê-lo aqui no nosso Sertão Notícias. Seja bem-vindo, meu querido. Boa tarde. Obrigado, boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez, prazer estar falando com todos vocês aí, amigo. Muito bem. Deputado Doriel, aqui também junto comigo da bancada, tá a Juliana, comunicadora Juliana Lima, e a gente tomou conhecimento que o PT, né, tá fazendo encontros regionais, né, encontros justamente para começar já a discussão de como o partido vai se organizar, né, para as eleições do ano que vem, e também ouvir, claro, né, os seus filiados. E a gente tem a expectativa da realização de um encontro desse aqui em Serra Talhada, né? Eu queria que primeiro o deputado pudesse falar como é que está sendo o desenvolvimento, né, dessa pauta e se já tem data também prevista para acontecer aqui no nosso município. Nós estamos, Tony, um abraço para você e Juliana, nós estamos realizando as plenárias regionais, começamos pela região metropolitana, fizemos a Mata, o Agreste, e agora essa semana a gente inicia as plenárias do Sertão, um total de 4 plenárias que nós vamos realizar, e as duas que nós vamos fazer já esse final de semana lá em Petrolina, e a outra no Araripe. Vai ficar apenas faltando a do Sertão Central, que vai ser aí em Serra Talhada, e a outra lá do Pajeú, que vai ser em Itabira, para a gente encerrar e fechar 100% do estado. Então estamos reunindo todos os diretórios municipais. Seria aí encerrar esse final de semana, mas houve uma dificuldade de agenda, a gente quer fazer com a presença da prefeita, então combinamos para fazer numa outra data. Eu agora não recordo, mas já tem um indicativo da data aí de Serra, que vai ser também no mesmo período da de Itabira, para a gente, e é isso que estamos fazendo, conversando com os diretórios municipais, esse ano que antecede as eleições municipais, e o partido tem uma capilaridade muito grande em todo o estado, vários diretórios, comissões provisórias, e esse ano a gente vai passar uma parte desses municípios por PEDES, pelo PEDEX, que é a eleição para eleger a nova diretoria. Alguns municípios vão ter eleição, outros não. Então nós estamos nessa fase de animação, de organização, preparando o partido para as eleições do próximo ano. A gente está muito animado aí com a eleição do próximo ano, mas para isso a gente precisa estar com o partido organizado. E o PT, como eu disse, uma presença em vários municípios, então não dá para a gente reunir num canto só todos eles. Então isso por isso que a gente está indo de maneira regionalizada e indo com todos os nossos parlamentares da bancada estadual, da bancada federal, com a direção, descendo para o interior para fazer a escuta, para fazer uma análise da conjuntura estadual, da conjuntura federal. Então esses são os objetivos desse giro que o PT está fazendo nas regionais. Uhum. Deputado, boa tarde, Juliana aqui. O senhor falou sobre essas eleições, né, dos diretórios municipais. Quais serão os critérios? Quais as cidades que vão passar? O PT já sabe disso? Como é que está sendo essa construção para essas eleições? Juliana, nós ainda não fechamos qual o mapa nosso, né, do estado, mas é evidente que algumas prioridades já se apresentam para nós. A gente quer ampliar nossas bancadas parlamentares. Claro, alguns municípios a gente avalia que muitos parlamentares não corresponderam à expectativa do partido, então a gente quer fazer um trabalho de organização, de eleger de fato vereadores e vereadoras comprometidos com o projeto político do partido, o projeto político do presidente Lula, e ampliar as prefeituras. De cara, a gente já identifica que uma prioridade nossa é a reeleição dos municípios, prefeitos que a gente tem, prefeitas. Por exemplo, em Serra Talhada, a gente tem a prefeita Márcia Conrado. Então Serra Talhada será a prioridade número 1 do PT, como Águas Belas será a prioridade, Granito, Tacaimbó, que são os 4 municípios que nós temos prefeito, e é claro, a partir daí a gente vai identificar onde tem quadros políticos que podem ampliar, e a gente quer ampliar. Se o PT está pensando em 2026
tem um candidato a governador, a gente vai precisar, nas eleições municipais, ampliar nossa força política, e é isso que nós já estamos fazendo já de maneira muito antecipada, né? A gente não está no ano da eleição e o PT já está fazendo esse trabalho de organização. Então, esse mapa nós estamos fechando, mas a princípio já dizer que esses municípios que a gente tem prefeito serão prioridades para nós no próximo ano. Muito bem. A gente até imaginava, né, que o PT iria ter essa proposta, né, Juliana? A gente sempre comentando aqui de fortalecer, né? Acho que o PT hoje tem 4 prefeituras, não falha a memória, né? No estado, deputado? Sim, 4. 4, né? Então seria interessante ampliar, né? Manter as 4 que tem, né? Por exemplo, aqui em Serra, a prefeita vai para reeleição, né? Em Águas Belas, no caso, tem uma indicação porque ele já foi reeleito, né? O Luiz Haroldo, né? Sucessão. Exatamente, tem sucessão em mais 3 cidades, né? Então a prioridade é ter essas candidaturas também do PT nessas cidades, é isso, deputado? Sim, claro. Então, nós queremos manter esse município, isso é prioridade, como falei, mas o PT, com Lula presidente, a gente sabe que a gente ganha musculatura para as eleições do próximo ano. Tem muita gente querendo vir para o PT, o PT vai dialogar dentro da federação, nós estamos numa federação formada pelo PV e o PCdoB, vamos dialogar. Vale também para municipal, deputado, essa federação? Vai ser? Também, ela foi criada por um período de 4 anos, então as eleições municipais também vão estar dentro da federação. Então, a chapa, ela não é só do PT, ela é a chapa da federação. Então, a gente quer ampliar essa representação do partido, evidentemente. Conversei agora há pouco com o Clodoaldo Magalhães, que ele está em Brasília, mas marquei já com ele uma reunião, já para a gente discutir como vamos já atuar no sentido de ver quais são as convergências, onde tem divergências, para a gente fazer um trabalho de maneira articulada, tanto o partido como também no ambiente da federação. Ô Doriel, a gente tem observado nos últimos dias, né, nos bastidores políticos, a imprensa tem comentado também, através de fotos que circularam nas redes sociais e na imprensa, o nome do ex-governador Paulo Câmara surgindo aí como um possível filiado ao PT. Mas a gente tem observado outros nomes também, lideranças, né, inclusive do PSB, lideranças históricas do PSB que estão ganhando espaço dentro do governo Lula. Essas lideranças podem realmente desembarcar no Partido dos Trabalhadores, Doriel? Esse movimento de atrair lideranças históricas já faz parte desse projeto do PT de eleger o senador Humberto em 2026 para governador? Veja, claro que toda liderança política que ocupa espaços na política, seja como eleito, ou seja, ocupando espaços em diretorias ou secretarias ou ministérios, eles estão, na sua grande maioria, vinculados a um partido. A partir do momento que essas pessoas saem de um determinado partido, se imagina que elas vão buscar a filiação em outro partido que tenha condições dessas pessoas defenderem aquilo que elas defendem, em um partido que esteja sintonizado com aquilo que elas acreditem. Então, claro, o governador Paulo Câmara foi indicado pelo presidente Lula para o Banco do Nordeste, é um quadro importante, o PT está de portas abertas, agora a decisão é dele, como outros quadros também. Naturalmente, isso acontece, alguns saem de um partido, vão para outros, e é claro que o PT é um partido de esquerda, um partido que tem uma história, que tem compromisso, tem um presidente da República, tem quadros que estão no governo do presidente Lula, então se imagina que essas pessoas podem vir a se filiar no partido para o qual eles estão servindo, né, que é o presidente Lula. Então, há essa expectativa, mas não há nada e não houve nada de condicionar a ida para os espaços a estar afiliado no PT. Essa é uma decisão que cabe a cada um de maneira particular, mas o PT está de portas abertas para todos aqueles que queiram vir para somar, para contribuir
né, com o nosso partido. Além de Paulo, há a possibilidade de Danilo Cabral, por exemplo, ir para o PT? Veja, essa é uma decisão dele, né, que cabe a ele. Mas tal, tem convite? Eu não falei com ele sobre isso e tal, mas é claro que se ele pedir filiação ao PT, o PT vai analisar, vai avaliar, e é claro que é um grande quadro. Se não fosse, o PT não teria apoiado ele nas últimas eleições. Então é claro que é um quadro que, se vier para o PT, vai ajudar também o nosso partido. Essa é a avaliação que pelo menos eu faço. Pra gente fechar aqui, eu sei da agenda corrida, né? O Doriel dava almoçando para poder atender a gente, né? Vou deixar ele almoçar tranquilamente. Mas um último questionamento, deputado Doriel. A gente sabe que, infelizmente, no nosso país, né? Por exemplo, se vivenciou uma eleição nacional agora em 2022, mas agora a gente já está vivenciando o pleito municipal, né? Então, já se discute, obviamente, esse ano todinho de articulação e de lançamento de nomes, né, em várias cidades aí afora, aqui no nosso estado, mas também 2024 passa para 2026, né? Respira 2026, e a gente já percebeu que está tendo uma articulação, né, do campo ali do PSB, do PT, justamente visando um desgaste, vamos dizer assim, do governo Raquel Lira, para que consiga colocar um nome competitivo, né? E a gente sabe que essa discussão ela está avançando, né? Avançando, com possibilidade aí de uma ampla frente, já imaginar o João Campos, né? Como sendo o opositor em 2026 para tentar, né? O governo do estado mais uma vez aí para o campo da esquerda, né? Que aí é o PSB, o PT, enfim, outras frentes. É isso mesmo que está acontecendo, né? O PT já está trabalhando com essa possibilidade, né? Porque tem, como a Juliana falou, tem essa questão, né? Com certeza, do PT já pensar em uma candidatura também a estado, né? Lançar candidato. Né? Então, é isso que o PT está, vamos dizer assim, pavimentando nesse momento, deputado? Veja, Tony, todo partido pensa em disputar a eleição, e o PT não é diferente. Você sabe que sempre houve disputas, o PT sempre disputou a prefeitura do Recife, de muitas cidades, para governo do estado. É evidente que com o Lula presidente há uma expectativa de que em 2026 a gente tem uma candidatura do PT. Mas é claro que para isso tenho ainda muita coisa para acontecer. Você tem uma ideia, terminou as eleições aqui do governo do estado, se tinha uma leitura em relação às eleições municipais. Com 6 meses depois, não antes de 6 meses de início do governo, já se tem outras leituras em relação a determinados municípios, sobre a força política que o governo do estado pode exercer ou não. Então, as coisas, elas são muito dinâmicas na política. O que tem muito claro para a gente é que o PT, eu acho que por tudo que já fez para o Pernambuco, por tudo que já contribuiu, por toda a parcela de contribuição dada na Frente Popular, nas alianças que a gente fez, né, por ter o presidente Lula, pelos gestos que a gente fez em 2026, eu acho que seria a vez do PT ter uma candidatura ao governo do estado, podendo os gestos dessa vez passar a ser dos partidos da frente para com o PT. Eu acho que esse seria o caminho ideal. Agora, é claro que até lá muita coisa vai acontecer, mas nós vamos trabalhar com o objetivo de poder não só ganhar as prefeituras pensando em 2026, mas ganhando as prefeituras pensando em ajudar as pessoas nessa relação com o presidente Lula, de não querer fazer um trabalho pensando em 2026 e com isso vamos desgastar a governadora para que ela não consiga fazer. Não é essa a forma que o PT trabalha, você sabe disso. A gente vai dialogar. O presidente Lula veio para Pernambuco, dialogou, foi lá no Palácio, conversou. A relação institucional, ela acontece. Lula já botou recurso aqui na adutora do Agreste. A Transnordestina vai acontecer, vai ter muito investimento aqui. A relação vai se dar com o governo do estado. Nós estamos aqui no parlamento, eu como presidente do PT, votei várias matérias que chegaram aqui do governo do estado, por mais que
eu não tenha votado na governadora, mas eu sou um deputado de todos os pernambucanas, e não posso pensar apenas em eleição. Eu tenho que pensar em ajudar o povo. E política não se pensa com o fígado, né, deputado? E não se faz política com o fígado, né? Não é assim que funciona, né? Então, se a governadora daqui a 4 anos não der certo, é em função da forma de governo que ela possa implementar e que as pessoas podem não reconhecer, mas não será porque a gente vai trabalhar para desgastar, para que a governadora não faça as ações em benefício da população. Vocês jamais vão ter do PT esse comportamento. Então nós vamos trabalhar para poder ajudar a Pernambuco com as ações do governo Lula, e o que a gente puder contribuir e ajudar o governo Raquel, nós vamos fazer. Na hora de criticar, nós vamos criticar, porque é assim que se faz política. Agora, deputado, falando na governadora Raquel, e aí o senhor avaliando, né? Essa é a última pergunta, viu, deputado? Para o senhor almoçar. Mas o senhor falando aí sobre o posicionamento do partido em relação ao governo do Estado, a gente entende que na democracia tem que ser dessa forma, né? A gente não pode torcer pelo pior, cada vez pior melhor, né? Não pode ser assim. Mas o PT é um partido hoje que, inclusive, esteve em palanque diferente da governadora, em lados diferentes. O PT vai oficializar, né, essa oposição ao governo de Raquel Lira? Não vai? Vocês vão esperar mais? E outra coisa, oficializando essa oposição a Raquel, e já pensando nessa conjuntura para 2026, como o deputado mesmo disse, que pode ser o objetivo do partido lançar a candidatura, e se lançar a candidatura é contra a reeleição, vai ser contra a reeleição de Raquel Lira, como é que vai ficar a situação de filiados importantes do Partido dos Trabalhadores, né? A exemplo da prefeita de Serra Márcia, mas de outros nomes também ligados, que são filiados ao PT, mas que foram liberados pelo partido no ano passado para apoiar a Raquel, e são pessoas que estão com Raquel hoje. Inclusive aqui em Serra, a prefeita Márcia tem cargos dentro do governo do estado indicados por ela. A irmã dela fazia parte do governo do estado até poucos dias, não faz mais, mas fazia. Então são pessoas que estão hoje comprometidas com a reeleição da governadora, e que o partido liberou, o PT liberou no ano passado, no segundo turno, para que essas lideranças apoiassem Raquel Lira. Então como é que o PT vai cobrar dessas lideranças amanhã um apoio a uma candidatura, por exemplo, do próprio partido, ou se o partido coligar com o PSB ou com qualquer outro partido de centro-esquerda? Essas lideranças do PT não ficarão numa saia justa, Doriel? Não, veja, eu acho que ainda não há nenhum compromisso de ninguém com reeleição, até porque ainda a gente está falando de 4 meses da eleição, 5 meses que tem de um mandato. Eu acho que há um compromisso com o resultado da ação do governo, que é isso que evidentemente acontece. A prefeita Márcia, e no segundo turno houve esse apoio, é evidente que se quer que as coisas aconteçam, que as coisas possam chegar para a população que precisa. O governo do estado tem essa responsabilidade, e a gente sabe que a posição do partido, e nós estamos conversando inclusive com todo mundo, com os prefeitos, tivemos já uma reunião, estamos conversando com os parlamentares para a gente tomar uma posição bastante amadurecida. Agora, é claro, uma posição do PT não significa dizer que um prefeito não vai conversar com o governador para discutir os programas, os projetos que tem o governador, que um deputado não vai cobrar, sentar na mesa com a governadora para cobrar as ações que são para o povo, porque o presidente Lula não teve aqui em Pernambuco, apoiou a candidatura de Marília no segundo turno, mas nem por isso Lula está deixando de dialogar com Raquel, de conversar, mesmo sabendo que Raquel é oposição, possivelmente Raquel no futuro não vote no presidente Lula como agora não votou, que não seja da base, mas a relação institucional, ela precisa acontecer. Então é claro que a partir do momento que o PT tomar uma posição, a gente vai fazer um diálogo sobre como vai se dar essas relações que existem entre entes federativos, União, estados e municípios, sobre a atuação nossa parlamentar. Pelo fato do PT tomar uma posição de ir para a oposição, não significa que tudo que chegar na Assembleia, falando a partir de mim como deputado estadual, eu vou votar contra se for importante para o trabalhador. Eu não posso ser contraditório. Quando eu critico os bolsonaristas que estão lá no Congresso Nacional votando contra programas importantes que o presidente Lula apresenta, eu não posso aqui fazer a mesma coisa que eles estão fazendo lá agora com o presidente Lula. Então acho que é uma relação que nós precisamos construir sabendo qual é o projeto do PT, qual é o projeto que a gente quer e quais são as relações que devem se estabelecer a partir
daquilo que são responsabilidades daqueles que assumem e que recebem o compromisso do povo e defender o povo. Por exemplo, Márcia foi eleita aí, não foi com voto de todos o povo de Serra Talhada, mas a responsabilidade dela é de governar para todo mundo, quem votou nela, quem não votou. Então acho que é dentro desse compromisso que nós vamos construir, né, sem perder de vista qual é o projeto do PT, o que é que a gente quer, onde a gente quer chegar e unir todo mundo com esse compromisso, com esse objetivo. Muito bem, Doriel Barros, muito obrigado, deputado, presidente do PT. Obrigada, a gente Doriel. agradece imensamente, né, pela oportunidade de bater um papo, falar de política, de toda essa movimentação. Forte abraço e bom almoço aí, viu, meu querido? Vou retomar aqui, valeu a você, muito obrigado aí. Viu? Um abraço, meu querido.